Fazer imagem de escultura é pecado? Há uma grande discussão em torno dessa celeuma dentro do meio religioso que não aceitam os textos bíblicos e acabam defendendo crenças que não são verdadeiras dentro das Sagradas Escrituras. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, em quem não há variação nem sombra de variação. Disse Tiago na sua carta, no capítulo 1, versículo 17. A arte é dom de Deus. Quando nós lemos o livro de Êxodo, no capítulo 30, versículos de 30 ao 35, nós vemos o próprio Deus dando habilidade a Oliade e a um amigo seu para fazer imagens de escultura. O dom de esculpir, o dom de pintar uma tela, o dom de retratar a imagem de alguém numa escultura de gesso, de pedra, numa lápide, é uma arte dada por Deus. Não há condenação e não há pecado nisso. Alguém fazer uma imagem de escultura de alguém, um busto de alguém que já faleceu, de alguém que já está vivo, não tem nenhum pecado nisso. Não é pecado. Isso é mentira. Isso é ignorância quando alguém diz isso. A arte foi dada por Deus. Deus ele ordenou que fossem feitos os querubins para colocar na arca do tesouro, para ornamentar o santo dos santos, o templo. Deus não condena a arte. A discussão é que, dentro do romanismo, as imagens de escultura de pessoas que já morreram, dentro da fé católica, são utilizadas para fazer culto de veneração, de dulia, hiperdulia e protodulia. Esse é o detalhe. Jesus Cristo nunca mandou fazer nenhuma imagem para servir de culto para ninguém. Primeiro, que na arca do tesouro no templo, no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote. Não entrava ninguém para ver querubins, nada. Ninguém tinha acesso. No templo, ninguém entrava no templo de Israel para se curvar, se prostrar diante de nenhuma escultura. Os judeus temente a Deus, nenhum deles faziam isso. Não foi ensinado, não foi instruído, não tem base bíblica, não existe nas Sagradas Escrituras. A arte é dom de Deus. Toda pintura, toda escultura é dom de Deus. O que a Bíblia condena é prestar culto, prestar qualquer tipo de veneração, de adoração, qualquer tipo de crença, achando que uma imagem representa, é o símbolo de algo que está transcendente. Isso é pecado. Quando você coloca naquela imagem a sua fé e acredita que aquela imagem é a representação de alguém que pode fazer algo por você, aí está o pecado da idolatria, que dentro do romanismo eles chamam de veneração, que é o gênero, e as espécies são dulia, hiperdulia e protodulia. Dulia para todos os santos, hiperdulia somente para Maria, protodulia para José. E adoração, segundo eles, somente para Deus. Mas a Bíblia diz que nós não devemos prestar culto a ninguém, somente a Deus. Quando você faz culto aos santos, às imagens, às pessoas que representam aquelas imagens, você está prestando culto e desobedecendo o mandamento de Deus. Não adianta dar a rodeios, um monte de desculpa, não adianta. As imagens que Deus mandou constituir, como a serpente no deserto, não foi para ser adorada, não foi para prestar culto. Não tem esse versículo lá. Olha, Moisés erga a serpente para as pessoas prestar culto, para as pessoas adorar, para as pessoas venerar. Não tem. Para as pessoas fazer petição, oração e acreditar que aquela imagem pode fazer, é o símbolo de algum milagre na vida das pessoas. Ele disse: aquelas pessoas que olharem para a serpente e forem mordidas pelas serpentes, da praga que eu mandei por causa do pecado da murmuração, elas serão salvas. E a Bíblia diz que muitos morreram no deserto picados pelas serpentes. Deus não curou a todo mundo. Não aprove a Deus a curar todo mundo que foi mordido pelas serpentes.
E assim Moisés fez, ergueu a serpente, e as pessoas que eram mordidas pelas serpentes, que olhavam pela serpente de bronze na haste, eram curadas. Templos depois, aquela imagem estava sendo utilizada para culto, para idolatria. Veja o que o próprio Deus determinou. E sucedeu que quando o rei Oséias começou a reinar, conforme diz o segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 4, ele percebeu que Deus percebeu que as pessoas estavam fazendo adoração à serpente que fora erguida lá no deserto por Moisés. E Deus ordenou que fosse quebrado e removeu os lugares altos e quebrou as imagens e cortou os bosques e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela e a chamou de Neustã. Os filhos de Israel estavam fazendo culto, adoração, paganismo para a serpente. E Deus mandou que destruísse, que quebrasse em pedaços. O que o romanismo não vai dizer a você é essa a verdade. Ele vai dizer que a Bíblia, que Deus ordenou que algumas imagens fossem feitas. O pecado não está em fazer imagem nenhuma. O pecado está em prestar culto, em se curvar, em fazer altar, em fazer petição, fazer oração, acreditar que aquelas imagens representam a figura de alguém que está transcendente, que está na eternidade. Tudo isso é o pecado, que eles chamam de veneração, mas é o pecado da idolatria. Eles podem chamar do que quiser, mas é o pecado da idolatria. Não prestar culto, não se curvar, não fazer oração, não fazer petição, não fazer imagem com essa finalidade de prestar culto. O problema é esse. Se eu tivesse na minha casa, se fosse verdade, e eu alcançasse, pudesse ter um busto ou uma imagem do apóstolo Paulo em casa, um quadro, qual pecado teria? Nenhum. Se eu quisesse ter um quadro dos cristãos do primeiro século, do segundo, terceiro século, se pudesse existir uma imagem deles, uma representação, que pecado seria? Nenhum. Deus, quando mandou Moisés erguer a serpente, ele não mandou fazer uma cópia, fazer uma réplica para vender por aí e colocar na casa de todos os judeus, não, para que eles olhassem para aquela serpente, não. Deus, quando mandou botar os querubins lá no templo, do lado da Arca do Tesouro, ele mandou fazer réplicas para colocar na casa de todo Israel, não, para que eles prestassem culto, não. Não tem isso na Bíblia. Deus não mandou fazer comércio dos querubins para gerar dinheiro, enriquecer, se tornar uma instituição riquíssima e nem para as pessoas venerar e prestar culto, não. Não tem isso na Bíblia. Usar o texto bíblico para negar uma verdade inegável, para esconder toda a podridão e a idolatria, mostra que são pessoas abraçadas com Satanás, pessoas abraçadas com a idolatria e que vão morrer negando o Evangelho de Cristo. Porque bem disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando citou o profeta Isaías lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 8 a 9, ele criticando escribas e fariseus, ele disse: esse povo em vão me adora de lábios, mas o seu coração está distante de mim, porque eles ensinam preceitos de homens. Então vocês estão seguindo o mandamento de homens, dizendo que veneração não é pecado, dizendo que prestar culto não é pecado, dizendo que ter honra não é pecado, dolia não é pecado e hiperdolia não é pecado. A arte é dom de Deus, mas vocês ensinam a usar a arte para idolatria. Vocês no romanismo e outras religiões ensinam a usar a arte para prestar culto, que é o pecado, que é a afronta contra Deus. Somente a Deus darás culto, a mais ninguém. Não existe culto na Bíblia para nenhum dos apóstolos, para nenhum dos sacerdotes, para nenhum dos reis, para nenhum dos profetas, para nenhum do... Ninguém, não existe na Bíblia. Ensina a fazer culto para nenhum deles. Só na idolatria do romanismo que se ensina isso. E você está cego, preso à cegueira religiosa, às heresias que foram ensinadas pela tradição católica. Saia dessa armadilha satânica e venha para o Evangelho de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
No capítulo 17, versículo 17, ele também diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista disse no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para meus pés, Senhor, é a tua palavra e luz para o meu caminho.